Boa, rapaziada, tudo certinho aí, senhoras e senhores? Tudo na manha do gato? Bom? Bom. Vamos lá então, ó. Essa aulinha extra pra gente tentar ajudar alguns de vocês que estão com um pouquinho de dificuldade nessa apostila número 2. Mas é suavão, porque a gente já trabalhou ela. A gente já falou bastante sobre ela, então, sem novidades, beleza? Se liga aí, ó. Pega a sua apostila número 2 e vamos nós. Seguinte. Primeiro texto, ele fala sobre uma discussão sobre o conceito do que é pré-história. Porque pré-história vem daquela coisa de pré-antes história, o que veio antes da história. Então quer dizer que antes de surgir a escrita não havia história. Que esse é o conceito que divide. O que acaba com a pré-história é o surgimento da primeira forma de escrita. Então quer dizer, se o ser humano não soubesse escrever, ele não estava fazendo história. Você só vai aprender a fazer história, você só vai ser importante para a história a partir do momento que você aprende a ler e escrever? É isso? Eu acho que não, né? Essa é a discussão do nosso querido autor desse pequeno texto aí. Ele vem contrariando essa coisa do que pré-história é um termo correto. Não é um termo muito correto, não é um termo que está, digamos, muito aceito dentro da academia de historiadores, mas a gente já acostumou a falar, então ele vai ficar assim, beleza? Por quê? Porque, meus senhores, dá um liga aqui, ó. Esses senhores aí deixaram esses crânios aí pra gente dar uma olhadinha. Esses crânios são todos de seres, nossos ancestrais, beleza? Você tem uns mais primitivos, outros nem tantos. A gente tem o nosso crânio moderno, esse aqui, ó. Olha o tamanho da sua cabeça. Isso aí é cabeçudo, hein? Tá precisando fazer um regime para essa cabeça gorda aí. E aqui você tem outros primatas que são os nossos ancestrais. Só que toma cuidado, porque isso não quer dizer que se a gente ficar lá esperando um chimpanzé na jaula desenvolver, ele vai virar um Homo sapiens sapiens, que é esse aqui, ó. Somos nós, beleza? Não. Então, a teoria da evolução não diz isso. Ela diz o quê? Que nós fomos, durante milhões de anos, nos selecionando. Aqueles seres mais adaptados sobreviveram. Aqueles seres não tão adaptados acabam desaparecendo. Só que os seres vivos, eles passam por mutações. Eles vão mutando, eles vão modificando o seu organismo, ou aqueles que têm uma modificação conseguem sobreviver melhor do que aqueles que não têm. Basta ver agora o que a gente está vendo com o vírus do Covid-19, né? Então, é um vírus que muda muito. Portanto, os vírus que conseguem mudar tendem a sobreviver mais. É o que acontece com a gente aqui também. Aqueles que conseguiram passar por mutações, ou aqueles que se adaptaram melhor ao ambiente que viveram, chegaram até aqui, que somos nós. A gente, até agora, é a única espécie de ser humano que sobreviveu, beleza? Só que nós temos centenas de outras, beleza? Durante a história. Mas vamos lá. Esses senhores aqui não estavam fazendo história? Eles estavam aí moscando, a gente não está sabendo da evolução deles. Você acha então que essas ferramentas que eles fizeram durante a pré-história, no período do Paleolítico, Idade da Pedra Lascada, ou no período Neolítico, Idade da Pedra Polida, eles não fizeram história? A gente não ficou sabendo dessas ferramentas todas. Você acha que o cara que fez um machado de mão, você acha que o cara que fez uma agulhinha, aqui ó, o cara que fez uma espécie de um chifre aqui para usar para matar outros animais, você acha que ele estava querendo fazer história? Provavelmente não. Mas ele, por não querer fazer história, ele deixou de fazer? Não. Ele participou. Mesmo sem saber ler, mesmo sem saber escrever, mesmo não tendo desenvolvido qualquer tipo de escrita, ele fez parte da história. Beleza? Por isso que o autor critica, fala, olha, por que antes da história? Havia história assim. A gente já conversou isso. Se existe ser humano, meus senhores, existe história. Beleza? Então, olha aqui nossas ferramentas. Eu quero ver você fazer isso aqui. Eu não manjo de fazer um barato desse. Mas existe uma terminologia meio preconceituosa, às vezes, de falar que esses caras, por não saberem escrever, não participavam da história. Beleza? Tudo bem? Ah, mas só sabia fazer ferramenta. Que nada, ó. Os caras sabiam desenhar também, inclusive melhor do que alguns aí, certo? Por isso, meus senhores, por isso mesmo é que essa denominação de que eles não eram seres que faziam história, essa denominação de que havia um período que se chamava pré-história, antes da história,
é uma denominação equivocada, certo? Mas como já caiu em uso, a gente já se acostumou a chamar esse período de pré-história, isso vai acabar ficando, beleza? Tudo bem? Então, a crítica do nosso autor aí a isso tudo é porque havia história sim. Se o ser humano está presente, tem história, beleza? Tudo bem? Então, essa é a nossa primeira questão. Foi pro saco. Olha aí, ó, pintura rupestre, os caras já estavam fazendo. Não é uma escrita propriamente dita como a gente fala, como a gente usa, desculpa, mas é uma forma de comunicação visual, né? Primeiros grafites, beleza? Bom, sabendo disso, a gente já matou a primeira, vai ser bem rápido, isso aqui é para ajudar vocês mesmo a fazer a apostila número 2. A gente vai para a segunda. Nessa segunda aqui, tá perguntando para você marcar qual que é a alternativa incorreta sobre a pré-história, beleza? Sem novidades também, muito tranquilinho. Aí, ó, você vai lendo e vai excluindo o que você acha que está correto, porque é para marcar, ó, a incorreta. Presta atenção, hein, cabecinha gorda. Então vamos lá. Várias ciências auxiliam no estudo da história, né, mané? Como antropologia, arqueologia e química. A antropologia, arqueologia, química, geografia, literatura, culinária, tudo ajuda a história, certo? Toda ciência pode ser uma ciência que vai auxiliar a história no estudo dela, firmeza? Portanto, sim, várias ciências auxiliam no estudo. Aí você vai marcar essa? Não pede break, porque é para marcar a incorreta, vacilão, beleza? Bora! A pré-história pode ser dividida em paleolítico e neolítico. A gente já falou sobre isso. No que se refere ao processo técnico de trabalhar as pedras. Perfeito. Trabalhando uma pedra, a gente divide a pré-história em 2 períodos, né? Idade da pedra lascada, idade da pedra polida. Paleolítico e neolítico. Boa, essa daí está correta. Então não marca, é para marcar a incorreta, ramela. C. Sobre o Paleolítico, podemos afirmar que foi o período de grande desenvolvimento artístico, cujos exemplos são as pinturas antropomorfas, quer dizer, em formas de seres humanos, e zoomorfas, quer dizer, em forma de animais, realizadas nas cavernas. Essa aí, ó, pode botar na minha conta, tá corretíssimo. Nesse período aí começam a fazer as primeiras pinturas nas cavernas, as pinturas rupestres. É exatamente no Paleolítico que a molecada começa a pintar as paredes, né? Acho que não tinha muita coisa para fazer, eles metiam tinta na parede. Vamos lá. D. O Neolítico apresentou um desenvolvimento artístico diferente do Paleolítico, através de traços geométricos de desenho da pintura? Claro! É óbvio que vai ter um desenvolvimento. Os períodos são diferentes. Você mesmo desenha de uma forma quando você é pivete e desenha de uma outra forma quando você cresce. Beleza? Bom, eu espero, né? E, portanto, como todas as outras estão corretas, qual que vai ser a incorreta aí? Essa aqui, ó, a E. Diz o quê? Que os primeiros seres semelhantes ao homem foram Australopithecus, que é um tipo de ser humano que desapareceu, e o homem de Java, que eram bem mais adaptados que o homem de Neandertal. Olha, meus senhores, o homem de Neandertal era muito desenvolvido. E aí também tem uma coisa, né? Quem é melhor adaptado aonde? Depende do habitat, beleza? Pelo menos se colocar eu e um senhor que vive no meio do mato, quem é mais bem adaptado para viver no mato? Eu ou ele? Ele, com certeza. Eu vou morrer facinho. Firmeza? Portanto, a gente tem qual? Alternativa E. Pode marcar aí se você não marcou, vacilão. Bora! Agora a gente vai ver uma árvore genealógica do ser humano, beleza? Se você reparar, essa árvore genealógica, ela não está linear, ela não está retinha, ela não está que nem essa aqui, ó, que a gente tem aí no exercício, onde o ser humano vai passando por uma evolução como se parece que este aqui ia virar esse, este vai virar esse, este vai virar esse vai virar esse. Não, não é assim. A evolução é um pouquinho mais complicada, certo? Você vai ver que, ó, os seres humanos vão evoluir para ramificações diferenciadas, para organismos diferentes, para físicos diferenciados, beleza? E aí, aquele ser humano mais adaptado, aquele ser humano que conseguiu se adaptar melhor a todos os ambientes na evolução, é esse aqui, ó, Homo sapiens sapiens. É esse aqui que você é, mané. Você é esse aqui, ó, o Homo sapiens sapiens, beleza? Mas para chegar nesse aqui,
olha o corre, olha o caminho que os seres humanos, os nossos ancestrais passaram. Tudo bem? Em várias regiões, em diferentes épocas, em diferentes climas e, claro, diferentes organizações sociais também. Certo? Então, não é aquela coisinha retinha que um vai virar o outro. Não. Tivemos seres humanos que desapareceram e não evoluíram. Tivemos seres humanos que foram a base para que outros seres vivessem. Beleza? Inclusive, nós temos, de acordo com o que a ciência acredita, que seres humanos de diferentes famílias, vamos dizer assim, acabam se juntando, dando origem a outros seres humanos. Tudo bem? Então, não é uma coisa tão linear assim, não é que uma evolução certinha, não. A evolução foi bem complicada. E, ó, quantos milhões de anos durou? Então, o primeiro ser humano que vai surgir, o nosso primeiro ancestral, melhor dizendo assim, há 7 milhões de anos atrás, mais ou menos. Beleza? Nós aqui somos bem novos. Então, sabendo disso, vamos lá. A representação, qual a representação? Essa aqui, ela é adequada? Certo? Você acha que ela é adequada? Que ela está representando a evolução do ser humano? Não, cara, a gente já conversou sobre isso, né? Então, acabamos de falar. Então, ela não é adequada, porque dá a aparência que todos vão evoluir para a mesma coisa. Não é. Portanto, vamos eliminar todas que são adequadas. Eliminamos as duas primeiras, sobraram as 3, inadequada. Algumas espécies representadas na evolução seriam mais bem representadas inserindo em lacunas. Ó, isso aqui tá legal. Algumas espécies representadas na figura podem não ser ancestrais de espécies seguintes. Também interessante. E as espécies representadas na figura foram espécies contemporâneas. Não, não foram espécies contemporâneas. Quer dizer, novas. Foram espécies mais antigas. Se você olhar aqui essa espécie aqui, ó, 3,5 milhões? Ah, não, né? Então, não é uma coisa tão nova, beleza? Então, sobraram duas aqui. Qual será? Você acha o quê? Que algumas espécies representadas na evolução do homem seriam mais bem representadas inserindo-se lacunas entre uma espécie e outra? Mantendo-se a figura apenas em espécies ainda existentes? Difícil essa aqui, hein? Inadequada. Alguma das espécies representadas na figura pode não ser ancestral das espécies seguintes? Ixi, e agora? Bom, senhores, se você marcou a D, você está certo, é verdade. A evolução do homem seria melhor representada em forma de galhos, como um ramo, não essa coisa linear, essa coisa retinha, que é essa aqui, né? Essa é a melhor representação da evolução do ser humano, beleza? Não é essa coisa aqui. Se bem que isso aqui a gente conhece mais, mas também não é a melhor representação. E aí, vamos para lá. O estudo da história evolutiva do homem, assim como da história da vida de outras espécies, é complexo e cheio de lacunas. A gente já viu sobre isso, beleza? Mas vamos lá. O esqueleto mais encontrado, o mais antigo encontrado no Brasil é da espécie do Homo sapiens e viveu há cerca de 11 mil anos atrás. Tá vendo, hein? E é conhecido pelo nome de... Isso aí é meio decoreba, né? Qual que é o nome do esqueleto? Qual foi o nome dado, né, para o esqueleto, o fóssil mais antigo encontrado no Brasil? Você tá ligado? É dessa senhora aqui, ó. Essa senhora aqui, esse crânio é de uma mulher, beleza? Que os cientistas tentaram reconstruir aqui a feição dela, e aí essa é a carinha dela. Gatinha, hein? Dá para dar uma beiçada de vez em quando. E essa senhora recebeu um nome, certo? Essa senhora é a Luzia. Firmeza? Que é o ser humano encontrado fossilizado mais antigo da América. Aí você vai falar, professor, mas como que sabem que é uma mulher? Pelos ossos dá para saber. Alguns ossos, por exemplo, o osso do quadril, da bacia, é mais largo e outras coisinhas mais. Exame de DNA, um monte de coisinha, beleza? Tá vendo que a gente falou lá no começo? Outras ciências ajudam a história a estudá-la, certo? Bom, dessa forma então a gente finaliza a nossa apostila número 2. Espero ter ajudado vocês, beleza? Espero que também não tenha ficado tão escuro. E qualquer coisa, manda lá uma dúvida nos comentários. E não esquece também, o vacilão, de colocar seu nome, sobrenome e a turma. Firmão? É nozes. Fui, abraço.